Bem-vindos a um episódio especial de Além das Fronteiras. Hoje, mergulharemos nas profundezas do conflito entre Rússia e Ucrânia, explorando suas causas, impactos e histórias por trás das manchetes. Para entender o presente, é essencial revisitar o passado. A relação entre Rússia e Ucrânia é complexa, marcada por séculos de laços culturais, políticos e conflitos. Desde a dissolução da União Soviética, as tensões têm aumentado. Desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 até as disputas territoriais no leste da Ucrânia, questões políticas, étnicas e econômicas desempenham papéis significativos. Por trás das estatísticas de mortes e deslocamentos, há histórias humanas devastadoras. Milhões de pessoas foram afetadas pela guerra, enfrentando a perda de entes queridos, a destruição de suas casas e o trauma psicológico. Nesta crise complexa, ouvimos vozes de todos os lados. Soldados lutam pelo que acreditam ser certo, civis buscam segurança e líderes políticos enfrentam decisões difíceis em meio ao caos. Nos bastidores, esforços diplomáticos estão em curso para buscar uma solução política para o conflito. Líderes internacionais se reúnem, negociam e buscam maneiras de restaurar a estabilidade na região. Enquanto isso, a situação no terreno continua volátil. Soldados ucranianos e russos enfrentam-se em confrontos regulares, enquanto civis vivem com medo e incerteza sobre o futuro. O conflito entre Rússia e Ucrânia não é apenas uma questão regional, mas também tem repercussões globais. Da segurança energética à estabilidade geopolítica, o mundo observa atentamente os desdobramentos e busca maneiras de mitigar os impactos. A guerra Rússia versus Ucrânia hoje. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que a ofensiva durante a primavera, no hemisfério norte, não foi o sucesso que esperava. A Rússia ainda controla cerca de 18% da Ucrânia. Comparado com o mesmo período do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin está mais forte politicamente mais do que militarmente. A situação no campo de batalha permanece incerta. Recentemente, a ofensiva de inverno da Ucrânia parece ter parado. Mas também não há avanço russo. Mais do que nunca, o resultado depende de decisões políticas tomadas a quilômetros de distância do conflito, em Washington e em Bruxelas. O pacote dos Estados Unidos de ajuda à defesa está refém daquilo que o presidente americano Joe Biden chamou de política mesquinha em Washington. E o futuro da ajuda econômica da União Europeia depende aparentemente da posição incongruente da Hungria. A decisão da União Europeia de começar a negociar a adesão da Ucrânia e da Moldávia é mais do que apenas simbólica. Significa implicitamente um apoio contínuo a Kiev, uma vez que um futuro na União Europeia para a Ucrânia seria impossível com uma vitória total da Rússia. A guerra da era industrial mobiliza partes significativas, ou, em alguns casos, economias inteiras, para a produção de materiais bélicos de forma prioritária. O orçamento de defesa da Rússia triplicou desde 2021 e consumirá 30% dos gastos do governo no próximo ano. Isto tornará a guerra na Ucrânia um empreendimento mais longo e traumático do que qualquer episódio que a Europa conheceu desde meados do século passado. O próximo ano demonstrará se a Rússia e os seus fornecedores na Coreia do Norte e no Irã, ou a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais, são capazes e estão preparados para satisfazer as exigências vorazes da guerra da era industrial. Seria errado dizer que as linhas da frente na Ucrânia estão num impasse, mas ambos os lados são capazes de lutar entre si até que haja uma paralisação e esse tempo seja usado para tomar iniciativas estratégicas. As forças russas podem tentar avançar novamente ao longo de toda a frente de batalha, pelo menos para proteger a região de Donbas. A Ucrânia provavelmente tentará explorar o sucesso que teve no restabelecimento do controle sobre o oeste do Mar Negro e do corredor comercial vital para o Bósforo. E Kiev provavelmente também tentará provocar mais surpresas militares contra os invasores russos para desequilibrá-los em algumas áreas. Mas, em essência, parece que 2024 será um ano de consolidação tanto para Kiev
como para Moscou. A Rússia carece de equipamentos e agentes treinados para lançar uma ofensiva estratégica até a primavera de 2025, no mínimo. Entretanto, a Ucrânia precisa do financiamento e do apoio militar ocidentais para se manter na guerra durante o próximo ano, enquanto também desenvolve as suas forças internas para criar as condições para uma série de ofensivas libertadoras no futuro. A Rússia carece de capacidade decisiva e inovadora para dominar a Ucrânia e fará o que puder para manter o que ocupa atualmente, aproveitando o tempo para reforçar as suas defesas enquanto espera que os países ocidentais percam a vontade de continuar apoiando a Ucrânia. Mas a Ucrânia não vai parar. O país está numa luta pela sua sobrevivência e sabe o que a Rússia fará se parar. Mais países europeus estão falando agora sobre a necessidade de intensificar a ajuda diante das preocupações de que os Estados Unidos estejam enfraquecendo sua participação. Portanto, o mais provável é que a Ucrânia fará o seguinte nos próximos meses, enquanto se prepara para recuperar a ofensiva: reconstituir unidades desgastadas por meses de combates, o que será necessário para uma nova ofensiva. Melhorar o sistema de recrutamento na Ucrânia para maximizar as forças disponíveis. Aumentar a produção de munições e armas e incrementar o enfrentamento às habilidades russas de guerra eletrônica, interferência, intercepção e localização. No início do próximo verão, a Ucrânia poderá utilizar pela primeira vez caças F-16 fabricados nos Estados Unidos. Espera-se que isso melhore a sua capacidade de combater aeronaves russas. A parte estrategicamente mais importante da Ucrânia, que permanece ocupada pela Rússia, é a Crimeia, o que chamamos de terreno decisivo. O conflito entre Rússia e Ucrânia é um lembrete doloroso das consequências da guerra e da importância de buscar a paz de forma vigorosa e determinada, à medida que continuamos a acompanhar os eventos nesta região. Não se sabe ao certo o desfecho dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas o caminho para a paz pode ser longo e desafiador. Mas através da compaixão, da determinação e do compromisso comum, podemos transformar os horrores da guerra em lições de amor e humanidade. Junte-se a nós na jornada para um futuro onde a paz prevaleça. Então por hoje é só, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar abaixo o que acharam. Até a próxima!